Nós queremos essa aqui, papai, nós queremos essa, papai. As gêmeas do cowboy insistiram enquanto a cidade sussurrava. A viúva era gorda demais para casar. Você não vai ficar aqui. Nora Ashford estava na cozinha dos pais, agarrando uma bolsa de carpete gasta, enquanto as palavras do pai a cortavam como uma lâmina. Papai, por favor, ela sussurrou. Eu posso trabalhar. Eu posso ajudar com ajuda. A voz da mãe dela era áspera como vidro quebrado. Você não tem sido nada além de um fardo desde o dia em que nasceu. Nós a casamos aos 17, pensando que você finalmente seria problema de outra pessoa. E agora você está de volta. A garganta de Nora se apertou. Thomas morreu de febre. Eu não. Não importa o que o matou. Seu pai interrompeu. O que importa é o que as pessoas dizem. Dizem que você o fez trabalhar até a morte. Dizem que seu peso quebrou as costas dele. Dizem que Deus o puniu por se casar com uma mulher como você. A mãe dela cruzou os braços. Os vizinhos zombam de nós. A igreja sussurra. Não podemos mantê-la aqui. Ela empurrou uma passagem de trem nas mãos trêmulas de Nora. Há uma carroça de noivas, por correspondência, partindo para o território de Ridgewood. Você vai com eles. Mas eu não sou uma noiva, disse Nora, com a voz quase inaudível. Ninguém quer. Então você encontrará trabalho, sua mãe disparou. Uma cozinha, uma pensão, qualquer coisa. Mas você não vai ficar aqui. Seu pai agarrou seu braço e a puxou em direção à porta. O trem parte em 1 hora. Não volte. A porta bateu atrás dela. Nora ficou sozinha na madrugada fria, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela havia sido expulsa novamente. Na estação de trem, 3 jovens em vestidos brilhantes estavam rindo perto da plataforma. Os noivos da ordem masculina estavam bastante esperançosos. Eles olharam para Nora e sussurraram: "Quem é essa? Ela não parece uma noiva. Talvez ela esteja indo como gado." Risadas irromperam. Nora apertou sua bolsa com mais força, os olhos fixos no chão. O chefe da estação gritou. Todas as noivas embarcando para o território de Ridgewood. Nora caminhou em direção ao trem. Uma voz masculina ecoou da multidão. "Espere! Quem a deixou entrar? Ela vai afundar o trem inteiro." Mais risadas. O rosto de Nora queimou, mas ela subiu a bordo e encontrou um assento no canto de trás, longe das outras mulheres. Enquanto o trem partia, ela olhou pela janela para a cidade que nunca mais veria. Ela tinha 23 anos, era viúva, indesejada e completamente sozinha. Horas depois, o trem chegou à estação Ridgewood. A plataforma estava lotada de fazendeiros e moradores da cidade, todos esperando para ver as noivas. As 3 jovens desceram primeiro, recebidas com sorrisos e chapéus. Então, Nora desceu. A multidão ficou em silêncio. Um fazendeiro murmurou: "Quem é essa?" "Ela não está na lista", disse outro. O chefe da estação checou sua prancheta, franzindo a testa. "Estávamos esperando 3 noivas, não 4. A voz de Nora era quase um sussurro. "Eu não sou uma noiva. Estou viajando para a casa das minhas irmãs em Silver Pine. Eu só precisava parar aqui pela sua irmã." Uma voz de mulher cortou o ar, pingando zombaria. "Ou você estava esperando que algum idiota desesperado a levasse?" Risadas surgiram pela multidão. "Veja o tamanho dela. Ela é grande demais para casar." Alguém começou a cantar baixinho: "Grande demais para casar, grande demais para casar." Outros se juntaram. As mãos de Nora tremeram. Ela deu um passo para trás em direção ao trem, desejando poder desaparecer. Então, 2 vozes baixas cortaram o barulho. "Queremos esta, papai." Todos se viraram. 2 meninas, gêmeas idênticas em vestidos azuis brilhantes, se libertaram da multidão e passaram correndo pelas lindas noivas. Elas pararam na frente de Nora, encarando-a com olhos arregalados e sérios. "Ela é perfeita",
disse a primeira garota. Parece a mamãe do nosso livro de histórias. A segunda garota agarrou a mão de Nora. Por favor, papai, nós a queremos. Suspiros se espalharam pela multidão. O chefe da estação riu nervosamente. Meninas, essa não é uma das noivas, ela é só. Nós queremos esta, gritou a primeira garota mais alto. Atrás da multidão, uma figura alta se adiantou. O homem tinha ombros largos e corpo robusto, o rosto sombreado pela aba do chapéu. Suas botas batiam na plataforma de madeira com passos pesados e deliberados. A multidão se abriu enquanto ele caminhava. Ele parou na frente de Nora e olhou para ela. Sua expressão era ilegível. Não cruel, não gentil, apenas avaliativa. Você precisa de um lugar para ficar? Sua voz era baixa e áspera. Nora gaguejou. Eu ia fazer uma simples pergunta. Você precisa de um lugar ou não? Sim, ela sussurrou. Então você vem conosco. O chefe da estação gaguejou. Caleb, você não pode estar falando sério. Os olhos de Caleb não deixaram Nora. Minhas filhas fizeram sua escolha. Ele se virou e caminhou em direção a uma carroça na beira da plataforma. As gêmeas agarraram as mãos de Nora e a puxaram para a frente. Atrás delas, a multidão irrompeu em sussurros. Ele está levando ela. Aquelas garotas perderam a cabeça. Ela vai devorá-lo até a casa e o lar. Nora cambaleou atrás dele com o coração batendo forte, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. A cidade havia zombado dela, a rejeitado, mas duas garotinhas a amarraram e o pai delas tinha deixado. A carroça rolou por terreno irregular, as rodas rangendo a cada curva. A poeira subia em nuvens suaves atrás delas, e o sol do fim da tarde lançava longas sombras sobre a pradaria. As gêmeas estavam sentadas de cada lado de Nora, seus pequenos corpos pressionados um contra o outro, a conversa preenchendo o silêncio como o canto de um pássaro. Qual é o seu nome? Perguntou a primeira garota, inclinando a cabeça. Nora, ela respondeu suavemente. Eu sou Lily, disse a garota, sorrindo. E esta é Rose. Somos gêmeas. Eu posso ver isso, disse Nora, com um leve sorriso nos lábios. Apesar de tudo, Rose se aproximou, sua voz se transformando em um sussurro. Você gosta de cavalos? Eu acho que sim. Ótimo, disse Lily, assentindo seriamente, porque o papai tem muitos cavalos, vacas e galinhas, e às vezes as galinhas são más, mas o papai diz que elas estão apenas protegendo os ovos. Nora olhou para a frente da carroça. Caleb estava sentado com as costas eretas, chuvas soltas nas mãos, olhos fixos na estrada à frente. Ele não dissera uma palavra desde que saíram da estação. Seu silêncio era pesado, não cruel, mas impenetrável, como um muro através do qual ela não conseguia ver. Rose puxou a manga de Nora. Você sabe trançar o cabelo? Eu sei, disse Nora. Mamãe costumava trançar o nosso cabelo, disse Lily baixinho. Mas ela se foi agora. O peito de Nora apertou. Sinto muito. Rose olhou para ela com olhos arregalados e inocentes. Está tudo bem. Papai disse que ela está com os anjos, mas sentimos falta dela, tenho certeza que sim, sussurrou Nora. A carroça bateu em um buraco empurrando todos eles. Nora agarrou a lateral para se firmar, e a voz de Caleb cortou o ar pela primeira vez desde que eles partiram. Se segura aí atrás. Seu tom era inexpressivo. Na verdade, não era cruel, mas também não era caloroso. Nora engoliu em seco e assentiu, mesmo sem poder vê-la. O rancho surgiu à vista enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Era maior do que Nora esperava. Uma casa robusta com uma varanda ampla, um celeiro ligeiramente inclinado para um lado, cercas que se estendiam ao longe, algumas cedendo, outras quebradas, roupas penduradas moles num varal, meio secas e esquecidas. A horta estava tomada por ervas daninhas. Era um lugar que já fora cuidado, mas não mais.
Caleb parou a carroça perto da casa e desceu sem dizer uma palavra. Os gêmeos saíram correndo atrás dele, puxando Nora junto. Ele caminhou até a varanda, abriu a porta e entrou. Nora hesitou na soleira, insegura. Vamos, disse Lily, puxando-a pela mão. Lá dentro, a casa estava escura e silenciosa. Poeira flutuava nos raios de luz que entravam pelas janelas. Pratos estavam empilhados na pia. Uma camisa estava jogada sobre o encosto de uma cadeira. O chão estava varrido, mas mal. Caleb gesticulou em direção a um corredor estreito. Quartos lá embaixo. Segunda porta. Você pode ficar lá. Nora assentiu. Obrigada. Ele não respondeu. Apenas se virou e caminhou em direção à cozinha, suas botas pesadas no chão de madeira. Rose puxou a saia de Nora. Venha ver nosso quarto. As meninas a conduziram em corredor, conversando animadamente, suas vozes um contraste brilhante com o peso que pairava na casa. O quarto delas era pequeno, mas arrumado. 2 camas estreitas com colchas que já tinham visto dias melhores. Uma boneca de madeira estava deitada em um travesseiro, com o rosto pintado desbotado, um espelho rachado pendurado na parede. É aqui que dormimos, disse Lily com orgulho. É muito bom, disse Nora suavemente. Rose subiu na cama e deu um tapinha no espaço ao lado dela. Vocês vão sentar com a gente. Nora sentou-se e as meninas se aconchegaram, uma de cada lado. Conte-nos uma história, disse Lily. Eu não sei muitas histórias, admitiu Nora. Tudo bem, disse Rose. Invente uma. Então Nora fez. Ela contou a elas sobre uma garota que vivia em um vale onde as flores eram mais altas que as árvores e onde cada estrela no céu tinha um nome. As meninas ouviram, com os olhos arregalados, até que a respiração delas diminuiu e suas cabeças pesaram contra os braços dela. Nora olhou para cima e congelou. Caleb ficou parado na porta, em silêncio, observando. Seus olhos se encontraram por apenas um momento. Sua expressão não mudou, mas algo brilhou ali. Algo que ela não conseguia nomear. Então ele se virou e foi embora. Na manhã seguinte, Nora acordou antes do amanhecer. Ela não conseguia dormir. Sua mente estava muito barulhenta, seu corpo muito inquieto. Ela se vestiu silenciosamente e saiu do quarto. A casa estava silenciosa. Ela se moveu pela cozinha, seus olhos observando a bagunça, os pratos incrustados, o fogão frio, a cesta de concertos intocada no canto. Ela não podia simplesmente ficar sentada. Ela nunca conseguia. Então, acendeu o fogão, encheu a bacia com água e começou a esfregar. Quando o sol nasceu, os pratos estavam limpos, a mesa estava limpa, o chão estava varrido. Os gêmeos apareceram na porta esfregando os olhos. Você está acordada, disse Lily, surpresa. Eu estou, disse Nora, sorrindo. Você está fazendo o café da manhã? Rose perguntou esperançosa. Eu posso. Ela encontrou farinha, ovos, um pouco de bacon. Ela cozinhou enquanto as meninas estavam sentadas à mesa, balançando as pernas, observando-a com olhos brilhantes e curiosos. Quando Caleb chegou do celeiro, ele parou na porta. Seu olhar percorreu a cozinha limpa, a comida na mesa, os gêmeos sentados com pratos cheios, já comendo. Você não precisava fazer isso, disse ele. Eu sei, Nora disse baixinho, mas eu queria. Ele não respondeu. Apenas se sentou, se serviu e comeu em silêncio. Mas Nora percebeu. Ele não devolveu a comida. Não disse a ela para parar. Não disse que ela era uma convidada. E convidados não trabalham. Ele apenas comeu. E quando terminou, levantou-se, colocou o chapéu de volta e parou na porta. Se você vai ficar, disse ele sem olhar para ela, você vai precisar de botas. As suas não vão durar uma semana. Então ele saiu. Nora ficou lá, com um pano de prato nas mãos.
o coração batendo um pouco mais rápido. Não era gentileza. Não, exatamente, mas também não era crueldade. E para Nora Ashford, isso era mais do que ela tivera em muito tempo. Os dias se misturavam uns aos outros, medidos em tarefas, suor e o ritmo lento e constante da vida no rancho. Nora trabalhava do nascer ao pôr do sol. Esfregava o chão até os joelhos doerem, carregava a água do poço até os ombros queimarem, consertava cercas, arrancava ervas daninhas do jardim e sovava massa até as mãos ficarem com cãibras. Não pedia descanso, não reclamava, não esperava elogios. Simplesmente trabalhava, porque o trabalho era a única língua que conhecia, a única maneira de provar seu valor. E Caleb observava, não abertamente, não obviamente, mas ela sentia os olhos dele nela quando carregava a roupa para o varal, quando carregava ração para os cavalos, quando se curvava sobre o jardim com terra sob as unhas, suor na testa. Ele não falava muito, apenas assentia quando ela terminava uma tarefa. Deixou ferramentas onde ela pudesse alcançá-las. Colocou um par de botas gastas na porta de sua casa certa manhã, sem dizer uma palavra. As gêmeas, embora preenchessem todo o silêncio, seguiam Nora por toda parte, tagarelando como pardais, fazendo perguntas sem fim, ajudando-a à sua maneira desajeitada e sincera. Certa tarde, Nora se ajoelhou no jardim, arrancando ervas daninhas. Lily sentou-se ao lado dela, segurando uma cesta. "Por que as ervas daninhas crescem?" perguntou Lily. "Porque elas são teimosas", disse Nora, arrancando uma raiz particularmente grossa. "Elas não se importam se são desejadas ou não, elas simplesmente crescem." Rose, sentada do outro lado, franziu a testa. "Isso é triste." "Por que isso é triste?" perguntou Nora. "Porque ninguém as quer", disse Rose. "Mas elas estão apenas tentando viver." Nora fez uma pausa, com as mãos paradas na terra. Ela olhou para a garotinha, com o peito apertado. "Você tem razão", disse ela suavemente. "Elas são." Lily se inclinou para mais perto. "Você acha que ervas daninhas sabem que são ervas daninhas?" Nora deu um sorriso fraco. "Não sei. Talvez elas pensem que são flores." "Então devemos deixá-las ficar", disse Rose com firmeza. "Talvez algumas", Nora concordou. "Mas não todas, ou não haverá espaço para os vegetais." Lily assentiu séria. "Isso faz sentido." Do celeiro, a voz de Caleb gritou. "Meninas, deixem ela trabalhar. Estamos ajudando", gritou Lily de volta. Houve uma pausa, depois mais silenciosa, quase divertida. "Tenho certeza de que sim." Certa noite, Nora estava na cozinha, amassando pão quando Caleb entrou. Ele cheirava a couro, poeira e cavalos. Ele se serviu de água da jarra, bebeu e colocou a xícara sobre a mesa. "Vocês não precisam fazer tudo isso", disse ele. Nora não ergueu os olhos. "Eu sei. Então por que vocês fazem isso?" Ela pressionou as palmas das mãos na massa, dobrando-a, pressionando novamente. "Porque eu preciso. Preciso o quê?" "Ganhar meu lugar." Caleb ficou em silêncio por um longo momento. Então, puxou uma cadeira e sentou-se. "Você já tem um lugar." As mãos de Nora pararam. Ela o olhou surpresa. Sua expressão era indecifrável como sempre, mas seus olhos não eram frios. Estavam firmes, certos. "Você não me deve nada", disse ele. "Você não é uma criada aqui." "Então, o que eu sou?" ela perguntou baixinho. Ele não respondeu de imediato. Apenas olhou para ela, seu maxilar se movendo como se as palavras estivessem presas em algum lugar profundo. "Você é alguém que minhas filhas escolheram", disse ele finalmente. "E elas não escolhem errado." A garganta de Nora se apertou. Ela se voltou para a massa, piscando rapidamente. "Obrigada", sussurrou ela. Caleb se levantou, sua cadeira raspando no chão. Ele caminhou até a porta e parou. "Minha esposa",
disse ele em voz baixa. Ela morreu há 2 anos. A febre a levou rápido. Eu não consegui salvá-la. Nora prendeu a respiração. As meninas não se lembram de muita coisa, ele continuou. Apenas pedaços. A voz dela, o cheiro dela, o jeito como ela trançava os cabelos delas. Ele olhou para Nora e pela primeira vez ela viu a rachadura em sua armadura. Elas não sorriam assim desde que ela morreu, ele disse. Não até você chegar. Os olhos de Nora ardiam. Não estou tentando substituí-la. Eu sei, disse Caleb. Mas você está dando a elas algo que eu não pude, e por isso sou grato. Ele se virou e saiu antes que ela pudesse responder. Nora estava lá, com as mãos cobertas de flores, o coração batendo forte, e pela primeira vez desde a morte de Thomas, ela não se sentia um fardo. Ela sentia que era importante. Uma semana depois, o céu escureceu. Caleb estava na varanda, com os olhos fixos no horizonte. O vento aumentou, trazendo consigo o cheiro de chuva e algo mais pesado. Algo perigoso. Tempestades chegando, ele disse. Nora parou ao lado dele, limpando as mãos no avental. Uma tempestade forte? Pode ser. Os gêmeos correram para a varanda, animados. Podemos assistir ao Papai Relâmpago? Não, Caleb disse firmemente. Vocês ficarão lá dentro. Mas lá dentro agora. Tom não deixava espaço para discussão. As meninas obedeceram relutantemente, voltando para dentro de casa. Caleb olhou para Nora. Vocês também deveriam ficar em casa. E o gado? Ela perguntou. Eu cuido disso. Vocês não podem fazer isso sozinhos. Seu maxilar se contraiu. Já fiz isso antes, não esta noite, disse Nora com a voz firme. Esta noite vocês têm ajuda. Ele a encarou, algo mudando em seus olhos. Então ele assentiu uma vez. Pegue um casaco. Vai ficar difícil. A tempestade atingiu, como um punho. A chuva caía em torrenciais, fria e implacável. O vento uivava, rasgando roupas, cabelos e respiração. Caleb e Nora correram em direção ao pasto, onde o gado já estava em pânico, com os olhos brancos revirando, os cascos batendo na lama. Eles vão debandar se não os acalmarmos, gritou Caleb por cima do vento. Nora não hesitou. Ela correu em direção à vaca mais próxima, com os braços abertos, a voz baixa e firme. Calma, calma agora. Você está bem. A vaca bufou, se mexeu, mas não fugiu. Caleb a observou atordoado e então passou para a próxima. Juntos, eles trabalharam, guiando, acalmando, movendo o rebanho de volta para o abrigo do celeiro. Um trovão ribombou acima. Um relâmpago cortou o céu e então um grito. A cabeça de Nora se virou bruscamente. Lily e Rose estavam na beira do pasto, encharcada, com os olhos arregalados, congelada de medo. O que vocês estão fazendo aqui? Caleb rugiu. Queríamos ajudar. Lily gritou. Uma vaca se soltou, correndo em direção às meninas. Nora não pensou. Ela apenas correu. Ela se jogou entre a vaca e os gêmeos, com os braços estendidos, a voz alta e ríspida. Não, pare, pare! A vaca deslizou, os cascos deslizando na lama, e desviou. Nora caiu de joelhos, os gêmeos se chocando contra ela, soluçando. Caleb estava lá um momento depois, puxando todos para seus braços. Vocês poderiam ter morrido, disse ele com a voz trêmula. Nora olhou para ele, a chuva escorrendo pelo rosto. Vocês também poderiam, disse ela. Por um longo momento, eles apenas ficaram ajoelhados na lama, a tempestade assolando ao redor deles, e algo entre eles mudou. Algo que nenhum deles conseguia nomear ainda, mas algo real. A tempestade passou, deixando a terra limpa, mas o ar pesado de frio. Pela manhã, os 2 gêmeos estavam pálidos e tossindo, exaustos pelo terror da noite. Nora se movia entre as camas como uma sombra, trocando de roupa, mexendo o caldo com os olhos vermelhos de insônia.
Caleb ficou parado na porta, sem dizer nada. Ele ofereceu ajuda, mas ela apenas balançou a cabeça. Eles só precisam de vigilância, sussurrou. Por 2 longos dias, ela mal os deixou. Quando a pequena mão de Lily alcançou a dela, Nora a apertou sem hesitar. Descanse agora, murmurou. Lily piscou sonolenta. Você vai ficar aqui, não vai? Vou, disse Norris, a noite toda. Ao lado dela, Rose se mexeu. Mamães fazem isso? Ficam a noite toda. A garganta de Norris travou. As boas tentam. Rose sorriu levemente e voltou a dormir. O fogo se acalmou enquanto a febre diminuía. Nora sentou-se afundada na cadeira, a exaustão suavizando cada linha de seu rosto. Caleb observou da porta, braços cruzados, a luz da lanterna tremulando sobre ele. Ele não disse nada, apenas observou enquanto ela afastava o cabelo da testa da menina com movimentos suaves. Claro, lá fora, o vento estava quieto novamente. Lá dentro, o único som era a respiração lenta e constante das gêmeas. E naquela quietude, algo não dito se estabeleceu entre eles. Confiança e o início silencioso do pertencimento. Os dias que se seguiram foram diferentes. Caleb não ficou mais apenas observando. Ele trabalhou ao lado dela, conversou com ela, fez perguntas. Onde você aprendeu a lidar com gado? Perguntou ele certa tarde, enquanto consertavam uma cerca juntos. Meu marido tinha uma pequena fazenda, disse Nora. Eu ajudava em tudo. Ele não me dava muita escolha. Caleb olhou para ela. Você não o amava. Não era uma pergunta. Nora martelou um prego no poste com as mãos firmes. Não, eu não tentei, mas tentei ser uma boa esposa. Tenho certeza de que você foi. Ele achava que não. Caleb parou de trabalhar e se virou para encará-la. Então ele foi um tolo. Nora olhou para ele surpresa. Sua expressão era séria, seus olhos firmes. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci, disse ele. E qualquer um que não conseguisse ver isso, não te merece. O peito de Nora se apertou. Ela desviou o olhar, piscando rápido. Obrigada, sussurrou. Caleb estendeu a mão, sua mão roçando a dela só por um momento. Então, ele se voltou para a cerca e continuou trabalhando. Uma tarde, os gêmeos imploraram a Nora que os deixasse ajudar com os biscoitos. Ela finalmente cedeu, amarrando aventais grandes demais e arregaçando as mangas. Lily derramou farinha com grande cerimônia. Demais, rápido demais. Uma nuvem branca se ergueu para cima, cobrindo tudo. Nora ofegou, piscando através do pó. Seu cabelo e vestido ficaram brancos como fantasmas. Por um instante, silêncio. Então os gêmeos caíram na gargalhada. Você parece uma dama da neve, Rose gritou, batendo palmas. Nora tentou encará-la, mas não conseguia parar de sorrir. Vocês dois são um problema. Papai! Lily gritou em direção à porta aberta. Venha ver o que fizemos. Caleb apareceu, atraído pela comoção. Ele olhou para Nora, com uma flor no cabelo, os gêmeos sorrindo para ela, e começou a rir fundo e despreocupadamente. Você está planejando assar ou começar uma nevasca? Ele perguntou. Ambos, aparentemente, disse Nora, limpando o rosto com as costas do pulso. Você é o próximo, papai, Lily declarou. E antes que ele pudesse se mover, Rose jogou um punhado de flores diretamente nele. Acertou-o bem no peito. Os gêmeos congelaram por um instante. Silêncio. Então a risada de Nora explodiu brilhante e impotente. A sobrancelha de Caleb arqueou lentamente. Ele deu um passo à frente, olhando para ela. É isso mesmo, ele disse suavemente. Então, ele mergulhou a mão na tigela e passou um fio de farinha delicadamente na bochecha dela. Os gêmeos gritaram de rir. Nora prendeu a respiração porque a mão dele se demorou por um momento. Seu polegar roçou a pele dela, não provocando agora, mas suavemente, deliberadamente.
Seus olhares se encontraram através do pó de flores que flutuava, e o barulho ao redor deles desapareceu. Algo mudou. O ar entre eles ficou parado, terno, carregado e silencioso. Então Rose o quebrou, rindo. Papai gosta da Nora. Lily engasgou. Nós dissemos que ele gosta. Caleb tossiu, endireitando-se. Tudo bem, chega de travessura. Lavem-se para o jantar. Os gêmeos saíram correndo, ainda rindo, deixando para trás um rastro de pegadas brancas. Nora se virou para a mesa, enxugando as mãos, tentando não sorrir. Você não precisava se juntar às bobagens deles, disse ela, suavemente. A voz de Caleb era baixa atrás dela. Não se importou. Ela olhou por cima do ombro, e lá estava de novo, aquele calor silencioso nos olhos dele. Não era riso agora, era algo mais improfundo. Por um longo segundo, nenhum dos dois se moveu. E naquela pequena cozinha florida, com o cheiro de pão e risos ainda no ar, algo frágil e belo começou a criar raízes. A manhã de domingo chegou com uma luz dourada e o cheiro de pão fresco. Nora se vestiu com cuidado, alisando seu melhor vestido, com as mãos trêmulas. Caleb a convidou para ir à igreja com ele e as meninas. Não ordenou, convidou. E ela disse sim. Os gêmeos estavam com os olhos brilhantes, os cabelos recém-trançados, os vestidos limpos. Você está linda, Nora. Lily disse. Você também, Nora? Sorriu. Caleb apareceu na porta, chapéu na mão, expressão ilegível. Pronto? Ela assentiu. A viagem até a cidade foi silenciosa. Os gêmeos conversaram. Caleb e Nora não. O silêncio entre eles carregava o peso de coisas sentidas, mas ainda não ditas. Quando eles chegaram à igreja, cabeças se voltaram. Sussurros surgiram imediatamente. É ela, a da estação. Ela ainda está lá morando com ele. Solteira, vergonhosa. O estômago de Nora se revirou, mas ela ergueu o queixo. Caleb caminhava ao lado dela, firme e protetor, sua mão pairando perto de suas costas sem tocá-la. Os gêmeos agarraram suas mãos, alheios à escada. Eles se sentaram em um banco perto do fundo. O sermão começou, mas Nora não conseguia se concentrar. Ela sentia o julgamento em cada olhar, em cada murmúrio. Então, na metade do discurso, o reverendo fez uma pausa. Sr. Thorne, disse ele, a voz ecoando pela sala. Houve preocupação com a mulher que mora sob o seu teto. Silêncio. Caleb contraiu o maxilar. É mesmo? Estamos pensando em decoro, disse o reverendo, e em suas filhas. Certamente vocês veem como esse arranjo parece. Parece para quem? Perguntou Caleb, voz calma, mas cortante. Para a comunidade, para Deus. Caleb se levantou. As gêmeas olharam para cima, com os olhos arregalados. Deixe-me esclarecer uma coisa, disse ele, firme como ferro. Nora Ashford salvou a vida das minhas filhas. Ela trabalhou no meu rancho, cuidou das minhas meninas quando eu não podia e não pediu nada em troca. O reverendo se mexeu. Caleb não parou. Esta cidade zombou dela no dia em que ela chegou. A xingou, a fez se sentir pequena. Mas minhas filhas viram o que nenhum de vocês viu. Elas viram o coração dela. Ele se virou, os olhos se suavizando para Nora. E eu também. A respiração de Nora engasgou, lágrimas brilhando em seus olhos. Caleb encarou a congregação novamente. Se alguém aqui tiver algum problema com a permanência dela, pode reclamar comigo, mas não vou deixar que ela seja envergonhada. Não mais. Lily de repente se levantou no banco, sua voz brilhante e segura. Queremos que ela seja nossa mãe. Rose ficou ao lado dela para sempre. A igreja congelou. Então, da frente, uma mulher mais velha se levantou. Eu estava errada, ela disse baixinho. Eu a julguei, sinto muito. Outra mulher a seguiu. Eu também. Uma por uma, outras se levantaram. Não todas, mas o suficiente. O reverendo pigarreou. Suponho que isso resolva tudo.
Caleb estendeu a mão para Nora. Juntos, eles saíram com as gêmeas correndo atrás deles. Lá fora, sob o amplo céu azul, Caleb parou. Nora Ashford, disse ele, com a voz áspera. Não sou um homem de palavras bonitas, mas eu sei o que quero e quero você. Seu coração se acalmou. Não porque minhas filhas escolheram você, não porque você se encaixa para este lugar, mas porque você é a mulher mais forte, gentil e teimosa que já conheci. E eu não quero passar mais um dia sem você. Então ele caiu para um kni. Os gêmeas ofegaram. Você quer se casar comigo? Lágrimas rolaram livremente pelo rosto de Nora. Sim, ela sussurrou, depois com mais força. Sim, eu quero. Ele se levantou e a puxou para seus braços. Os gêmeos se jogaram ao redor deles, rindo e chorando. Da porta, os moradores da cidade observavam. Alguns sorriam, alguns sussurravam, alguns se viravam. Mas Nora não se importava porque, pela primeira vez na vida, ela não era demais. Ela era o suficiente e estava em casa. E assim Nora Ashford encontrou o que havia procurado a vida toda. Não apenas um lar, mas uma família que a escolheu. Não apesar de quem ela era, mas por causa disso. Os sussurros da cidade se dissiparam no silêncio. A vergonha se dissolveu como a névoa da manhã. E em seu lugar surgiu algo mais forte, algo inquebrável. Porque às vezes as pessoas que veem nosso valor são aquelas que menos esperamos. E às vezes as menores vozes falam a verdade mais alta. Obrigada por estar aqui. Obrigada por acreditar nessas mulheres. E obrigada por nos lembrar que valor não é algo que precisa ser conquistado. Ele simplesmente é. Inscreva-se para mais. E nos vemos na próxima